diferenciais que ela tem em relação à nossa ferramenta que é a combustão, ok? Pois bem, esse kit aqui na verdade é o kit básico, que é o mais usado na verdade, esse kit da Rumaco. Então, uma ferramenta de corte, uma ferramenta expansora e um cilindro expansor. Então, é uma ferramenta que a gente precisa para estar fazendo um resgate. É um kit que não precisa mais que isso aqui, na verdade, entende? É uma ferramenta já que ela é desenvolvida para ter já um requisito para você estar trabalhando tanto em veículos pesados também, quanto veículos leves, né? Então ficou um intermediário ali. Existem outras ferramentas que têm as mandíbulas maiores, né? Principalmente a de corte, que são com mais envoltura, né? Os diferenciais que ela tem em relação a algumas outras ferramentas, né? Se vocês pegarem essa ferramenta aqui, vocês vão ver a curvatura que ela existe na hora de fazer o corte dela, né? O que ajuda uma curvatura desse tipo na hora de estar fazendo o corte? Se nós analisar com ela aqui, meio aberta ela aqui no círculo dela, nós já temos uma circunferência que daria já quase uma coluna B aí, que daria para cortar ela sem ela escapar. Ela tendo essa curvatura, não vai ter o problema de nós correr o risco dessa ferramenta escapar, ou você tem que fazer dois cortes, né? Então posicionou ela de uma vez, você acaba fazendo um corte só. Qual é o cuidado que a gente deve tomar? Tanto em relação a uma ferramenta assim, tanto em relação com outra ferramenta que não tem essa curvatura dela. A pegada, a posição da ferramenta tem que ser adequada. Se você não coloca ela numa posição adequada, o que acontece? Você vai fazer um corte, dependendo da posição, você vai aumentar a área. Dependendo da posição que você colocar ele, você vai ter que fazer duas pegadas de corte. Quando nós estamos falando de ferramenta a combustão, é uma situação assim que, se eu fizer um corte a mais, um corte a menos, talvez não vai fazer tanta diferença, né? Vai dar diferença em relação ao tempo que a gente vai estar desprendendo para estar tirando aquela vítima. Mas quanto a gasto de energia que teria o combustível, não vai fazer diferença disso aí, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não vai ter o problema em relação a isso. Já uma ferramenta dessa aqui não, ferramentas aqui nós temos ciclos dela, que ela vai te dizer quantos ciclos uma bateria dessa carregada vai estar fazendo. Então se nós fizermos um procedimento que seria inadequado, nós estamos já perdendo ciclo, então vai chegar num período que de repente precisava de mais um ciclo, você não tem bateria. Dependendo do resgate que tu vai fazer, que desprenda mais procedimentos que vai sendo executado nela, você vai desgastar a bateria e de repente não consegue terminar porque não tem. Então um conjunto desse, bom, tem que ter bateria reserva. Esse aqui vem com essas três, uma bateria de cada um só de reserva. Então ela já vem, as baterias devem estar sempre bem carregadas, né, armazenadas no local adequado dela para estar sempre pronto para o uso, né? E as técnicas que você vai ter que ter, né, nos procedimentos, você vai ter que estar elaborado naquele gerenciamento. Quando você fez o gerenciamento, né, já verificou que todo o procedimento você vai fazer, para você não desprender e fazer procedimento sim, indevido, ou que de repente, não, vou tirar essa porta aqui, vou fazer mais uma coisa, querer de repente dar uma incrementada numa coisa que não precisa incrementar. A gente sabe muito bem, vai preparar um plano B na verdade numa situação. Se você tirar a porta pelo lado da fechadura e abrir ela, o teu plano B está pronto. Se você precisa fazer uma elevação de painel, certamente você teria que tirar a porta. Se você não precisa, não desprenda e não faça uso indevido lá, na verdade, e querer tirar aquela porta de lá, que não vai te agregar nada mais do que aquilo. O que você precisaria? Daquele plano na parte reta livre, é o que você tem. Então aquela parte reta está pronto. Então já não desprenda uso desnecessário com as ferramentas. Mesma situação na hora do corte, né? Então, geralmente, fazer a pega dela, na hora que está fazendo o procedimento de corte, fazer a pega já na posição adequada, para você fazer uma pegada só e já está cortando ela. Tanto ferramenta, sendo ela elétrica, sendo ela combustão, elas vão entrar em estágio dentro dela, na verdade, da bomba, que ela vai estar cortando, de repente ela dá uma diminuída na velocidade dela. E o que acontece com o operador nesse ciclo, né, nesse momento? Ele acaba achando que a ferramenta não está cortando, para e começa tudo de volta. Sabe? Então vai chegar naquele outro ponto, ele vai encontrar resistência e vai acontecer a mesma coisa de volta. Ele vai chegar, vai dar uma diminuída na velocidade dela, ali que ela está entrando num outro estágio dela, vai estar cortando, então você não pode parar. No combustão aparece bastante isso ali, você está cortando, começou a cortar, de repente parece que ela para. Não, ela diminuiu a velocidade dela.
A força que a ferramenta vai exercer é a mesma, então só diminuiu a velocidade. A velocidade dela diminuiu, aí você tem que continuar de volta para ele concluir o corte que precisa ser feito. E, geralmente você vai lá e reposiciona a ferramenta. Nessa reposicionada começou tudo de volta o ciclo. Então tomar nesses cuidados que tem que ter. O que nós precisamos saber de uma ferramenta dessa? Se eu for fazer um corte lá, quantos cortes eu consigo fazer uma ferramenta dessa? É o que todo mundo quer saber, né? O que todo mundo procura. Então a ferramenta dessa vai ter uma autonomia para me fazer um resgate, que eu não vou me preocupar. O que vocês acham que uma ferramenta dessa pode aguentar de ciclos aí? Menos preocupado, de repente já tem essas informações ali, né? Vamos lá, pessoal? 50 ciclos? Quanto? 50? 50? Umas 20. 20? 20 cortes aí. 15, 40. 40? E demais? Vamos pro resto. 30. Então 30. Bom, pessoal, toda a carga, na verdade, todo o procedimento que a gente vai fazer em relação ao uso de uma ferramenta, seja ela a bateria, vai muito do que nós vamos estar usando de força nela. Vamos fazer um comparativo de um carro. Se nós pegar um carro e sair com um carro, ou um caminhão, ele sair com um caminhão vazio, nós vamos ter um gasto de combustível, porque nós vamos precisar exercer um X de força para aquele caminhão se movimentar. Rotação do motor vai ter que mudar tudo. Se eu carrego um caminhão daquele, vou ter que aumentar, então o combustível vai ser mais. Na bateria não é diferente, né? Então, para me fazer funcionar um motor desse aqui, e para passar a liberação para a bomba, vou ter que exercer uma certa força. Se eu pegar só, abrir e fechar ele, eu consigo mensurar esse ciclo aí, consigo estar fazendo uma mensuração desse ciclo. Vamos ficar mexendo, abrindo e fechando essa ferramenta, quantas vezes ela vai fazer, que daí eu sei quando eu for usar essa ferramenta no corte lá, eu já vou memorizando que tantos abertos e tantos fechados eu fiz e já sei mais ou menos quanto de bateria eu vou ter. Não é dessa forma, você não entende? Porque vai da força que eu estou exercendo com essa ferramenta. Se eu estou exercendo uma força X, é um gasto que eu vou ter. Se eu vou estar só abrindo e fechando, é outro gasto que eu vou ter. Então tudo isso aí vai contar. Então por isso esses procedimentos, na verdade, de corte são importantes você estar fazendo o jeito adequado já. Colocou a ferramenta, posicionou ela, já coloca numa posição adequada para você fazer uma vez só, para você não estar abrindo e voltando de volta. Essa bateria aqui foi desenvolvida, na verdade, para ela ter 40 ciclos dela. Para você estar fazendo o corte, fazendo o uso dela em procedimentos de corte. Esse procedimento de corte, basicamente, vai estar envolvendo o quê? O abre e fecha a ferramenta também em períodos ali, porque você colocou, posicionou a ferramenta, né, terminou de cortar, você vai ter que abrir e volta ela. Então, você já não usou uma força necessária dela, já diminuiu a força dela. E dentro desse estudo que foi feito nela, 40 ciclos dá para você estar tirando fazendo essa parte do resgate. E quantos ciclos eu preciso para fazer um resgate, para tirar umas portas do veículo, dos dois lados, com 4 portas? Vamos lá, pessoal? Já saíram no resgate? Ah? 12. 12? Nossa. Só falta 8? 8 ciclos. Um estudo, 12? Um estudo desenvolvido aí pela Romato mesmo, sabe? Com 15 procedimentos, na verdade, você faria a abertura delas. Já conseguia fazer a abertura. E para tirar o teto, que você gaste mais uns 10 procedimentos ali para fazer uma abertura de teto, então você vai ter, no conjunto dessa ferramenta, você vai ter autonomia para você fazer todos eles, tirar ela, tirar o teto, e vai te sobrar ainda mais ou menos uns 10 ainda, 10 ciclos que você está fazendo. Então quer dizer que tem uma autonomia boa para estar trabalhando. Porém é importante lembrar que faz as técnicas ser necessárias, né? Não desgaste ela a mais do que você vai estar usando, senão de repente esse ciclo pode se comprometê-la no final. Se você tiver uma outra ferramenta, né, vocês têm lá, não sei se no mesmo caminhão vai os dois conjuntos de ferramentas também. Mas daí quando sai ela, só vai sair esse aqui ou vai pela outra? Só isso aqui. Então você vê, já é uma coisa assim que todo isso aí, na verdade, já tem que ter, ser esse procedimento adequado para não chegar lá e não faltar bateria. Então aqui, na verdade, se nós considerar que nós temos 40 ciclos, nós temos a bateria, então nós temos 80 ciclos. Então dá para fazer um resgatão daqueles sem problema nenhum.
Tá, e no retorno, se ele estiver retornando e dar mais uma ocorrência. Então é o risco que tem que ter. Vocês têm uma central de carregamento no caminhão? Não, ainda não. É interessante, na verdade, ele ter a bateria já carregada, né? Porque chegou lá, né? Colocou, já deixa ela carregando numa centralzinha. Essa da Romato aqui eu não tenho ideia, mas eu acho que em torno de uma hora mais ou menos. Uma horinha e descarregar. Oi? Isso, mais ou menos em torno de Suíça. Da Weber já geralmente dá em torno de Suíça, uma hora mais ou menos para fazer o carregamento dela. Ah, olha aí, ó, mais uma. Certo. Que ela carrega. Carrega o que está nela, né? O que está nela, ela está carregada e ele desliga. Certo. Isso aqui até eu perguntei pro rapaz lá, você consegue fazer sem a bateria? Eu não consigo conectar ele num carro, isso aqui. Não. Sem a bateria. E também se eu fizer um carregamento dele, por exemplo, se eu estiver botando ela para carregar, o consumo que eu vou ter, na verdade, em relação ao uso dela, vamos dizer que colocando nessa parte dos 40 ciclos. Vocês têm alguma informação se eu consigo trabalhar com ela sem ela baixar o consumo da bateria? Ela não vai abaixar. Consegue manter, né? Sim, ela mantém. Não abaixa. Então já é um diferencial que a gente pode, né, ter esse adaptador ali, um chicote dele, né? Ele provavelmente vai estar ligando no 220 também. Então vai ter que ter o transformador no caminhão, acho que vocês também devem ter lá. Isso. Pode já ligar para luz também. Não, mas digo quando você estiver em operação, Em né? operação, Se der em uma operação. Aham. Então ele seria com uma extensão, né? Então já consegue fazer, tá trabalhando mais longe. Então já é uma coisa boa, né? Um diferencial bom que se nós trabalhar com um kit de ferramenta desse, apenas um kit desse, sair numa ocorrência, e às vezes tem que fazer mais procedimentos lá, ou de repente a bateria não está bem carregada, a gente tem mais opção de estar fazendo uma ligação direta dele, ligando direto e trabalhando com o chicote dele. Então é um diferencial que vai estar ajudando bastante a gente estar fazendo esse trabalho. Todo esse treinamento, na verdade, foi feito comparativo nele, tanto em veículos novos e em veículos, veículos mais velhos. Se vocês analisarem, então você vai fazer um corte no veículo que é um veículo mais velho, você coloca lá, pega uma coluna, corta ela, numa pegada só você consegue cortar. Muitas vezes nos outros lá às vezes a coluna não é tão espessa, tão igual que é lá, mas o que mudou naquilo? São a tecnologia de materiais, são outro tipo de chapa que é colocado, né? Às vezes não é uma chapa tão espessa igual no carro mais antigo, porém, na verdade, a durabilidade dela e a resistência dela é muito maior. Então, se você olhar uma coluna de um carro mais antigo, de um carro mais novo, vai ver que eles são cheios de parte de chapa transpassada uma para a outra. Para que serve aquele tipo de transpassado? Não é simplesmente só para encher aquela coluna. Ela vai absorver impacto, ela vai te dar resistência em relação à torção, ela vai ter uma torção, uma flexibilidade maior de voltando de volta. Esses materiais, na verdade, essa tecnologia de chapas, essas chapas mais duras, elas têm uma torção diferente a outras gigantes. Então, muito maior do que uma chapa que seria uma outra chapa de um carro mais antigo. E a deformação dela, ela dá no impacto, ela vai e já não vai voltar. Então, nessa outro modelo já é diferente. Se vocês pegar aquele carro, depois a gente vai estar dando uma olhada naquele Golf lá que a gente cortou. Lá vai ter também algumas partes lá que a gente pode estar cortando. Então nós chegamos com a ferramenta para cortar ele, sem problema nenhum. A ferramenta cortou, foi, nas partes que seria estrutural dela, cortou. Quando chegou na hora da manta, a gente não teve esse sucesso que seria de cortar a manta. E o conhecimento ninguém tinha do que a gente vai estar fazendo em relação a isso aí. Agora eu preciso cortar aquela coluna e tem a manta dentro, né? Então, vamos elaborar uma técnica que nós temos que remover essa manta para poder estar trabalhando. A gente fez a técnica lá, funcionou, então a gente já tem uma etapa para estar vendo como é que funciona isso aí, ok? Depois a gente vai estar demonstrando para vocês lá também como é que foi, como é que a gente fez lá, e tem alguns materiais que está cortando. Aquele material, se você vê, ele, na verdade ele existe só algumas chapas balísticas, na verdade, que são inox, um inox mais resistente lá, que vai dar aquela proteção em algumas partes do veículo onde não tem a manta. Então, se você pegar a parte de coluna,
parte traseira, algumas partes do teto, em alguns cantos dela, na parte de coluna, existe toda essa parte de chapa para dar resistência nele. E dessa chapa, ela na verdade, nossa ferramenta corta. Essa aqui provavelmente também, sem problema nenhum, vai estar cortando. Ok? Bom pessoal, nós temos hoje 2 carros para a gente estar fazendo os cortes dele. Então a gente vai estar demonstrando algumas partes de posição de ferramenta para vocês. Depois você pode estar pegando e cada um de vocês está trabalhando e verificando os procedimentos ali, as técnicas, vai estar fazendo isso aí. Ok? A gente fez no início aqui, alguns que acompanharam, fez um test crash ali de uma colisão de um veículo, simulado uma colisão lateral e algum poste lá sobrecaindo sobre o veículo, né? A deformação que ela acaba existindo, né? Então depois a gente pode também, no intervalo, eles podem estar olhando ali como é que a gente acabou fazendo isso aí e as deformações que ele existe, o que vai acometendo naquilo lá, né? Nos vídeos vão estar vendo lá na colisão, como é bem gradativo, então você consegue ver, né, a deformação dele até ele chegar, tá rompendo um vidro. Vão ver que a flambagem de um vidro daquele é muito grande, ela faz um envolto grande para daí ele tá estourando eles, né? Então vão poder estar acompanhando tudo isso aí. Ok, pessoal? Então vamos lá para nós estar trabalhando com alguns cortes em algumas colunas e vamos falar dos cuidados que nós precisamos ter em relação a isso. Primeiro agora eu vou calçar minhas luvas novas.